Bom dia, bom dia, bom dia, 12 de setembro. Excelente dia para você. Já começando a nossa live espiritual e sobre inteligência emocional. Ali alinhadinho, não é? Já falei isso para vocês. Um bom dia, vamos aqui convidar as pessoas para estar conosco nessa live. Que dia lindo, né? Já tá muito claro. Até pouco tempo tava escuro, acordava 6 e pouco, tava escuro. E acordava não, né? Porque eu acordo 3h44. Mas 6 horas estava escuro, agora já tem um sol lindo raiando. Já tô vendo daqui da minha janela um sol maravilhoso, louco de lindo. Um sol maravilhoso, não é? Já, nossa, olha que lindo, 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 nosso sol maravilhoso. Gente, que coisa linda que tá, olha só, bom dia, Rosane. Gente, tô falando, tá clarinho, tá um dia lindo, Jussi. Um dia lindo, gente, o sol já tá raiando, agora 6 horas da manhã já tem sol, né? Então agora tá maravilhoso, bom dia, Jussi, bom dia, coraçõezinhos para você. Vamos já falar da nossa live aqui, o nosso tema, dando um segmento, né? Porque ontem foi forte. Já tá, menina, já tá 6 horas, já tá sol, já tá coisa mais linda agora. Então agora já não tem nem desculpinha, né? Ah, não vou acordar cedo não, porque tá escuro. Não, agora não tem historinha não, gente. Agora não tem historinha não. Agora nós já temos aqui, ó, já tá sol maravilhoso, já tá lindo, já tá um espetáculo. Já tá um espetáculo, gente do céu. Olha só que coisa maravilhosa. Bom dia, Ana. Hoje a Jussi acordou 5h30, maravilhoso, Jussi. Bom dia, maravilhosa. Ana, bom dia, querida. A Jussi, tô evoluindo. Glória a Deus, é assim que começa, Jussi. Gente, eu falava, quem é doido de acordar 6 horas da manhã? Eu falava, quem é doido de acordar 6 horas? Não é? Depois eu comecei acordando às 5h30, 5, 4h30, 4 horas, agora 3h44, né? É assim, nós vamos devagarzinho, mas sempre constante. O importante, o que é? É a persistência. Bom dia, Érica, Vanessa, Marta, Isabel, Enia. Olha só. O importante, bom dia, Paula, é nós evoluirmos, não é? Então, olha só. Começa acordando cada dia 10 minutos mais cedo, né? Então eu acordo mais cedo, dali um dia, 2, eu acordo mais cedo, mais um pouquinho, 10 minutos mais cedo. Quando você vê, você tá acordando sem nenhum sacrifício. Pra mim, eu confesso que ainda tá sendo sacrificado 3h44, gente. A hora que o despertador toca 3h44, pra mim tem sido desafiador. Principalmente quando eu vou dormir muito tarde, não é? Amanhã e depois, bom dia, Cris. Amanhã, quarta, quinta e sexta, eu tenho treinamento. Ou seja, eu começo o treinamento às 9 e vou até umas 9 da noite no treinamento. Então eu chego em casa até que eu vou dormir, são 11 horas da noite. Para acordar às 3h44, amiga, é pela misericórdia divina, não é? Então é um desafio, porque aí eu acabo dormindo o quê? 3, 4 horas por noite. Então é um desafio. Quando eu tô ministrando o treinamento, ontem eu fui dormir 9h30, mas aí eu tava sem sono, gente. Então é um desafio, eu consegui ter no mínimo 5, 6 horas de sono por noite, mas eu não tenho tido. Então tá tudo certo. Tânia ali, ó, bom dia, poderosas. Bom dia, poderosas é pra nós, ó. É pros fortes. Bom dia, Eliane. Olha lá, Cris, bom dia, amada. Já tomei uma garrafa, quase uma garrafa e meia dessa de água hoje. Já tô na segunda garrafa. E fora o copo que eu já tomei lá embaixo. Mas vamos lá, dando continuidade. Gente, ontem a live... Pra quem ontem a live foi boa? Quem participou da live falou, caiu ficha pra mim. Pra quem caiu ficha? E vou fazer outra pergunta. Quem fez as anotações que eu falei, né? Porque ontem eu falei, ó, anota, traz o caderninho... Anota, qual foi a tarefa que eu dei ontem, gente? E quem fez? Qual foi a tarefa que eu dei ontem, né, Giovana? E quem fez a tarefa? A Cris, ela me mandou ali no direct uma mensagem. Mas
Quem fez a tarefa de ontem, gente? Ergue a mãozinha aí. Quem fez a tarefinha de ontem? Porque ontem, o que nós falamos, gente? Ontem nós falamos sobre o Salmo, né? Nós falamos sobre o Salmo 90 e o 26, não é? Salmo 90 e Salmo 26, que foi sobre o quê? Esperança e confiança. Bom dia, bom dia. Nós falamos sobre a esperança em Deus e a confiança em Deus. Salmo 26 e Salmo 90 da Bíblia Ave Maria. Isso foi o que nós falamos, tá? Deixa eu pegar aqui o caderninho. Eu tinha falado para vocês ontem muito sobre essa confiança que nós temos que ter em Deus. Sobre essa, olha ali, a Tânia, tenho tanta dificuldade em me lembrar do meu passado. Então, eu relatei para vocês sobre dores minhas, né, emocionais. Relatei até um caso lá de como eu me senti quando minha mãe não fez o meu vestidinho e que isso estava ligado ao dinheiro, à parte financeira, não é, Val? Mas, Tânia, muitas vezes nós não nos lembramos do nosso passado. Não, claro que existem vários fatores, mas um dos fatores eu não quero me lembrar porque eu sofri muito. E aí a criança, ela capsula, quando é uma dor muito forte, ela capsula, é como se a nossa mente bloqueasse para nos proteger. Só que não quer dizer que essa dor não está ali, não quer dizer que a gente não esteja sofrendo, porque ela está o quê? No subconsciente. Então eu não tenho consciência disso, eu não me lembro disso, mas não quer dizer que isso não esteja influenciando na nossa vida hoje. Por isso que é muito importante. E é muito comum dentro de um processo de coaching, quando eu estou fazendo uma sessão, a pessoa se lembrar de coisas que ela não lembrava. E não é regressão, gente, pelo amor de Deus. Regressão não tem nada a ver com isso. É que a nossa mente é como se ela colocasse aquela memória num compartimento para que você não se lembre, como uma maneira de se proteger. E aí aquilo fica capsulado, mas não fica sem fazer efeito na nossa vida. Então isso traz um efeito danoso na nossa vida, não é, Helenice? Bom dia. Então ele traz um efeito muitas vezes devastador, que eu não sei de onde vem. Sabe aquela coisa que tem pessoa que fala assim, gente, mas parece que eu faço, continua do mesmo jeito, parece que a coisa não desenrola. Bom dia, Elinice, com alegria e vitórias. Amém, amém, amém. Recebo. Um dia me tranquei no carro do meu pai, que estava no quintal, só que me lembro o porquê, não me lembro o porquê fiz isso. Então, muitas vezes, fica capsulado, porque é uma dor muito grande. Não estou dizendo que seja isso, tá? Mas muitas vezes acaba sendo capsulada essa dor para que você não se lembre dela. E isso é uma maneira da mente nos proteger. Não é, Franci? Bom dia. Então, olha só. O fato de nós não nos lembrarmos não quer dizer que essa dor não esteja aí e não esteja te prejudicando na vida adulta. É uma dor lá da infância, geralmente do 0 aos 12, muito mais profundamente do 0 aos 7, ou seja, 0 quando eu digo é desde a vida intrauterina, tá? Então, quando nós estamos ainda, logo após a nossa formação, não é? Logo após ali a concepção, a criança ela vai se lembrar. Só que o que acontece? Muitas vezes ela não se lembra racionalmente, aquilo não está no consciente, mas está no subconsciente. E isso está afetando a tua vida adulta hoje ainda. Então, olha só, as memórias, daquelas memórias que nós não lembramos, não quer dizer que não nos estejam prejudicando na nossa fase adulta. Bom dia, Adri. Então, olha só, por que é importante fazer um processo de coaching? Por quê? Para trazer essas memórias para poder trabalhar. Não é que eu vou ficar lá naquela dor, gente, tá? O processo de coaching ele é o que? Voltado para o futuro. Ele não é voltado para o passado e nem só para trabalhar o presente. Nós trabalhamos com vistas ao futuro. Por quê? Porque senão eu fico ali sofrendo, revivendo aquela dor. Eu só vou me lembrar para poder tratar. Eu só vou me lembrar o suficiente para poder eu desenvolver, reprogramar a minha mente com relação àquilo. Não tem nada a ver
Acabei de falar agora, gente. Não tem nada a ver com regressão, não é isso, tá? É algo que nós vamos nos lembrar simplesmente para poder dar um ressignificado, ou seja, vou reprogramar aquilo, a maneira como eu via aquilo, para que eu possa ser feliz no presente, construindo o futuro. Então, o processo de coaching, ele é voltado do presente para o futuro, nunca do passado. O passado já passou, não vai voltar. E se você fica atualizando aquela dor, você fica revivendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e tendo os mesmos comportamentos. Então, por isso que é importante nós trabalharmos dentro de um processo de coaching para que nós possamos, aquela dor, aquilo que foi dor um dia, eu transformo em um combustível para que eu possa criar o futuro. Porque quem está lá no passado tem depressão. Quem fica no futuro com uma coisa ansiosa, não é? Essa pessoa tem taquicardia, ansiedade. Então, nós trabalhamos no presente com vistas ao futuro, mas não ficamos no passado e nem ficamos tentando acelerar o processo do futuro numa coisa ansiosa. Então, nós traçamos o quê? Traçamos plano de ação para que a gente possa viver o presente com vistas ao futuro. Então, o passado a gente só olha para poder entender o que está me causando dor agora no presente. Certo, Leonilda, bom dia. Solange, bom dia. Por isso que eu sou apaixonada pelo processo de coaching. Porque eu fiz terapia há mais de 10 anos. As pessoas me conhecem, sabem que eu fiz mais de 10 anos só com um psicólogo, que me ajudou muito. Mas ele não tinha ferramentas. Não tinha ferramentas para eu mudar a minha vida. Então eu entendi que eu sofri, mas eu não conseguia mudar. Então, dentro do processo de coaching, nós temos as ferramentas para essa mudança. Então é isso que eu gosto. Cada sessão tem ferramentas. Eu dou ferramentas para os meus coaches, exercícios, para ele levar para casa para fazer. Porque senão eu vou lá e fico batendo papo, não resolvo minha vida, não, eu quero resultado. Então, o processo de coaching é um processo de resultado. Sara, depressão, Sara. Eu não posso falar que eu sou médica, mas curou minha depressão de 50 anos. Em 50 anos, eu nem médico, nem psicólogo, nem terapeuta, eu consegui a cura. Em um processo de coaching e mais, claro, continuei na jornada treinamentos, acabou, nunca mais tomei remédio desde 2018. Bernadette, bom dia. Então, eu tenho coaching que curou ansiedade, taquicardia. E além de tudo, ainda emagreceu 36 quilos, esse cliente meu especificamente. Então, quer dizer, é um processo de resultado. Bom dia, Mara e Yara. Agora, trazendo o que eu falei para vocês ontem. Falei dessas dores que impedem, né, o nosso crescimento, que estão, inclusive, atrapalhando a tua vida financeira. Né? A tua vida financeira, ela está diretamente ligada ao seu emocional. Porque dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é um papel que traz uma energia, mas o dinheiro, a tua vida financeira, você não prospera porque você tem emoções para ser tratado. Caraca! A tua prosperidade está ligada à tua emoção, a perdão de pai e mãe. Então, se você não faz um processo, se você não reprograma essas crenças financeiras, você não vai prosperar. Você vai fazer dinheiro, mas não vai reter dinheiro. Você vai fazer dinheiro e você vai perder dinheiro. Você vai fazer dinheiro, ou talvez nem vai fazer, porque você nem se acha capaz de fazer. Bom dia, Tereza, bom dia. Juliana, querida, Cláudia, bom dia. Então, olha só, dinheiro tem tudo a ver com emocional. É mentalidade, gente. Você só vai ser rico, milionário, se você trabalhar a sua mentalidade. Porque senão você vai entrar num ciclo de ganha, 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 perde, 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 ou nem ganha. Ou, né, fica sazonal, ganha, perde, ou então fica só na linha da mediana, da mediocridade. Nunca vai alcançar o teto que Deus tem para você e Deus tem abundância para você. Saiba disso. Né? Então falamos disso ontem. Isso é uma recapitulação de ontem praticamente. Quando eu trouxe para vocês ali, junto com a inteligência financeira, o Salmo 26 e o Salmo 90 da Bíblia, que está na Bíblia Ave Maria. Algumas Bíblias vai ser o 27 e o 91. Combinado? Agora hoje para você, o que eu tenho, gente? Hoje, o que eu trouxe para vocês aqui? Além dessa parte da inteligência financeira, da inteligência emocional, não é? O que eu trouxe para vocês? Eu anotei algo aqui que eu achei assim tremendo. Olha só. Em Mateus,
capítulo 10, versículo 8, Deus diz assim, olha só, né? Jesus diz assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Ele está falando, quando ele escolhe os apóstolos, né, ele está dando instruções para os seus apóstolos no seu ministério. O que isso tem a ver comigo, Anice? Já vou explicar, tá? Tem tudo a ver com você. Mas aí eu trouxe uma outra passagem também, que eu acho maravilhosa, que está lá em São João, capítulo 14, onde eu não vou ler a passagem toda, tá? Vou ler só os trechos que eu acho assim que é importante. Bom dia, Mateus, meu coach, bom dia! Eu sou o caminho, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Ontem nós falamos sobre o processo de conhecimento. Nisso, como eu conheço a Deus? Quando eu tenho intimidade. Gente, eu só consigo falar que eu vivo bem com uma pessoa ou vivo mal com uma pessoa se eu a conheço, não é? Nós só conhecemos as pessoas quando nós estamos ali em intimidade com ela. Não é, Dani e Cláudia? Bom dia. Gente, como que eu vou falar que eu conheço o meu marido, ou a minha esposa, ou os meus filhos, ou um amigo se eu não convivo? Para ter conhecimento exige o quê? Convivência. O conhecimento pleno exige convivência. O conhecimento pleno exige convivência, né, Juliana? O conhecimento, grava isso. O conhecimento, para que eu fale que eu conheço efetivamente alguém, eu tenho que ter convivência com essa pessoa. Agora, como é que eu falo que eu conheço um Deus, que eu não tenho convivência com Ele? Que eu não tenho intimidade com Ele? Isso eu falei ontem para vocês, não é, Sumair? Então, olha só. Ele está dizendo aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ou seja, não é atalho, não é mentira, não é morte. Tudo que provém de Deus é caminho, verdade e vida. Tudo que provém do demônio é atalho, é mentira e é morte. E aí Jesus disse assim para os discípulos dele: se me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. E aí ele está dizendo o quê? Se vocês tivessem intimidade comigo, vocês também terão intimidade com meu Pai. Se você tiver convivência comigo, você também vai ter convivência com meu Pai. E ele diz assim: em verdade eu vos digo. Olha aqui a parte, gente, importante para a gente compreender. O quanto que Deus nos deu poder para expulsar demônios. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, Deus está dizendo. E fará ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para junto do meu Pai. E tudo que pedides ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, eu vou farei. Só que tem o versículo seguinte está dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vem de novo a palavra conhece, ou seja, porque não tem intimidade. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Gente, o que Jesus está dizendo aqui? Olha só que coisa maravilhosa se a gente conseguir interpretar a Bíblia, gente. Primeiro, temos que ter conhecimento de Deus. Conhecimento vem da intimidade. Não é? Vem daquela... De todos os dias eu estar ali junto com Ele. Só que Ele está dizendo aqui, se me amares, o que é o amor? É sentimento? Não, o amor é decisão. Quando eu decido amar a Jesus, quando eu decido amar a Deus, eu tenho que viver segundo os mandamentos dele. E ele deixou 10 mandamentos que se resumem em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim. Ou seja, eu amo a Deus, amo a mim para amar o próximo. E esse amor não é sentimento, é um amor comportamento. Nisso, como eu amo o outro? Perdoando, deixando toda intriga, deixando toda mágoa, deixando toda raiva,
me perdoando, perdoando o outro, sem julgamento, sem murmuração, sem reclamação. Esse é amar, esse é o amor. Não é amor, eu amo fulano. É muito fácil falar que eu amo. Eu quero ver na hora de provar. E aí eu trouxe para vocês algo que eu anotei no meu caderninho, gente. Olha aqui, meu caderninho é uma loucura. O que tem matado, isso aqui, gente, foi eu que anotei, tá? Anotações minhas, download do céu para mim. O que tem matado, ou seja, provocado a morte da humanidade, não são armas, não são as doenças ou qualquer outro meio de aniquilação da vida, mas é o desamor por Deus, o desamor por si e o desamor pelos outros. O desamor, a falta de amor, ela seca, denigre, tem inveja, odeia, desrespeita, ofende, machuca. Faz machucar quem nós deveríamos curar. Faz odiar a quem deveríamos amar. Faz invejar a quem deveríamos aplaudir. Faz afastar a quem deveríamos atrair. Faz denegrir a imagem daquele que nós deveríamos admirar. Faz ver como inimigos nossos melhores amigos. E até muitas vezes os nossos filhos, nossos parentes. Faz ofender quem nós deveríamos abraçar, beijar e respeitar. Gente, isso aqui foi anotação minha. Bom dia, Leidiane. Isso aqui foi anotação minha. Eu falei, onde entra o desamor? Quando eu ofendo um filho, quando eu ofendo um colega, quando eu me sinto ofendida porque alguém me falou alguma coisa. O desamor, ele está matando muito mais do que armas. Todas as guerras, gente, vem da falta de amor. Vem do desamor por Deus, o desamor por mim e o desamor por o próximo. Ou seja, em resumo, se todos nós estivéssemos cumprindo exatamente o primeiro mandamento, não haveria guerras, não haveria dor, não haveria sofrimento no mundo. Agora o que nós vemos é briga de irmãos com irmãos, briga entre esposo e esposa, e o inimigo está fazendo uma festa. E aí, quando nós não temos esse amor, quando nós não nos amamos, quando nós não amamos a Deus, nós não o conhecemos. E se nós não o conhecemos, nós não fazemos a obra que Ele disse que nós faríamos. Olha aqui, gente. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para junto do Pai. E quais são algumas dessas obras? Trazendo lá em Mateus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Gente, Deus está dizendo, vocês receberam de graça esse dom. Dai esse dom de graça. Bom dia, Sandra e Vivi. Gente, e quantas pessoas estão indo atrás de padres, pastores e sacerdotes, sendo que vocês mesmos, se tivéssemos alinhados com Deus, nós poderíamos estar fazendo orações poderosas de cura e libertação dentro da nossa casa. Bom dia, Rosângela. Quantos de nós poderíamos, na autoridade de Cristo, porque a autoridade não vem de mim e nem de você, quantos de nós, em nome de Jesus, poderíamos estar expulsando demônios da nossa casa? Quantos de nós poderíamos estar usando isso, mas exige o quê? Um amor genuíno a Deus, um amor genuíno a mim, um amor genuíno ao próximo. E esse amor é um amor comportamento. Quando nós estamos conhecendo efetivamente a Deus, quando nós efetivamente tivermos essa intimidade com Deus, vivendo os sacramentos, porque eu tenho que estar ligada com Deus para que em nome dele eu possa expulsar qualquer mal da minha casa, certo? Não queira você, não queira eu, numa vida de promiscuidade, querer usar o nome de Deus para expulsar qualquer coisa. O demônio vem com fúria em cima da gente e derrota. Por que tem pessoas que sentem medo do demônio? Nisso não é para ter medo dele? De jeito nenhum. Ele já é derrotado, gente. Uma força maior do que a força de Deus. As pessoas, o inimigo, ele quer que você tenha medo dele mesmo. Porque aí você fica tremendo diante dele. Mas olha só, que tudo e todos temam e tremam diante dessa cruz, que está vazia,
Aqui é uma representação, ela está vazia, porque Jesus já ressuscitou. E em nome desse Jesus que já ressuscitou, que já derrotou o mal, todo mal pode ser expulso. Gente, eu já fiz atendimentos de pessoas, meu Deus, que eu falava, Senhor, é pelo teu sangue nesse momento. Que ali eu via uma opressão do inimigo muito forte, muito forte, muito forte, e que eu, Anice, não sabia o que fazer. Eu não tenho capacidade para isso. Mas Deus não disse que, Jesus não disse que mandaria o Espírito Santo, o Paráclito, nesse momento, e não foi uma vez não, tá? Foram muitas vezes, que eu vi uma opressão grande, e ali, o Espírito Santo me dá inspiração para fazer a oração da forma correta naquele momento. Mas, gente, eu tenho que estar em jejum, eu tenho que estar em vida de oração. Eu, Anice, como eu não sou casada, eu tenho que estar em castidade. Porque senão o inimigo vem contra mim, com uma fúria. E aí ele derrota por quê? Porque eu não estou vivendo os sacramentos, não estou vivendo os mandamentos da lei de Deus. Então, se eu estou vivendo os mandamentos da lei de Deus, ele vence a minha força. Mas se eu não estou vivendo, eu sou uma fraude. E o inimigo sabe que eu sou uma fraude. Você está entendendo por que nós precisamos estar alinhados com o que é mandamento da lei de Deus? Bom dia, Marcelo e Rosângela, bom dia. Se eu, Anice, se você, aí você coloca o teu nome, se você está em Cristo, nova criatura você é. Mas Deus exige de nós, em contrapartida, Ele vai nos dar esse poder para que em nome dele expulsemos demônios, possamos inclusive curar doentes. Nós podemos fazer isso desde que nós estejamos puros, limpos, íntegros diante dele. Às vezes as pessoas perguntam isso, por que você está em castidade há tantos anos? Porque é assim, porque é meu ministério ajudar, porque é meu ministério curar. O dia que Deus me prover uma pessoa para eu ter um sacramento do casamento, eu vou me casar, senão não vou me casar, né? Mas eu acredito que eu vou ter esse sacramento ainda. Mas eu tenho que estar pura diante de Deus, porque já chega os pecados que eu cometo todo dia, né, gente? Todo dia uns pecadinhos pequenos, todo dia todo mundo comete. Então eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter vida de sacrifício, de certa forma. O que é sacrifício nisso? Um jejum. Um jejum mortifica a carne. Quando eu consigo dominar a minha carne, eu domino meus ímpetos. Vocês estão entendendo? Não é, Cássia, Elisa? Quando eu consigo jejuar, gente, não é por bonito, é para mortificar a minha carne, para dizer assim, eu domino a minha carne, não é a carne que me domina. E quando eu domino a minha carne, o espírito se eleva, o espírito purifica. Então, o jejum, a oração, é importante, a vida de intimidade com Deus. E aí sim, esse poder que ele nos deu de expulsar, inclusive, demônios, ele vai se manifestar através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Não é só para mim, não é só para os padres, não é só para os pastores, é para os leigos também. Mas os leigos que estejam em vida de santidade. Não é, Neuza? Bom dia. A Cris está dizendo, nos detalhes tem que estar puros. Nos detalhes. Gente, é nas pequenas coisas que nós nos santificamos. Não é nas grandes coisas. Às vezes a pessoa fala, vou lá, vou fazer, sei lá, uma peregrinação de nem sei quantos dias. O que adianta se no dia a dia você não se torna santo? Nós temos que nos tornar santos no dia a dia. É quando eu tenho vontade de ir lá esfregar a cara da pessoa num muro chapiscado, como eu sempre brinco, eu falo, às vezes eu tenho vontade de ter pessoa que eu tenho vontade de pegar a cara dela e esfregar num muro chapiscado, para ver se acorda para a vida. É quando eu quero fazer isso e eu falo, não, vou rezar para essa pessoa, né? Vou ter misericórdia, porque eu também sou pecadora, porque eu sei que tem pessoa que tem vontade de fazer isso comigo também, não é porque eu não sou boa o suficiente. Então, é eu amar a pessoa que está me machucando quando eu tenho vontade de ir lá dar uma surra nessa pessoa. Então, quando eu me abstenho de fazer o mal e eu faço bem para a pessoa que me fez o mal, eu estou me santificando. Isso eu ganho tijolinho no céu. Isso derrota o inimigo na minha vida. E não precisa ter medo do demônio, gente. Ele já é derrotado. Só que se você tem atos que desagradam a Deus, automaticamente você está indo para o lado obscuro, o lado escuro. Se você, ao invés de servir a Deus, está servindo a outros deuses, e aí eu trago dinheiro, moda, nisso não quer dizer que eu não posso ter dinheiro. Deve ter, Deus nos criou para abundância. Mas é o mau uso do dinheiro.
não é? O dinheiro, você domina sobre ele ou ele te domina? Então nós temos que olhar essas coisas, gente, nas pequenas coisas que o inimigo pega a mim e a você se nós deixarmos. Ai, Nícia, fulano brigou comigo, eu tô com raiva, não vou lá falar, pedir perdão não. Vai, Cristo, você tem que se humilhar. Os humilhados serão exaltados. Ah, Nícia, não, mas eu tive razão naquela briga. Você quer ter razão ou ser feliz? Gente, é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que nos santificamos. E quando nós nos santificamos, esse poder que foi dado de expulsar o demônio, de fazer as obras que Jesus fez, não é só dele. Ele está dizendo aqui, ó, fareis ainda mais do que eu fiz. Olha aqui, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas, porque eu estou indo para junto do Pai. Mas eu deixarei o Espírito Santo que vai agir sobre vocês. Gente, olha que coisa linda. Isso é promessa de Deus e Deus não é homem para mentir. Ele é Deus fiel. E ele está dizendo aqui, ó, curai os leprosos, ressuscitai os mortos. Gente, quando nós pensamos em ressuscitar os mortos, nós estamos pensando assim, vou lá, vou impor as mãos e o defunto vai sair andando. Não é isso. Quantas pessoas que estão mortas emocionalmente? Quantas pessoas que estão andando como zumbis? Quantas pessoas que estão mortas secas? Sabe aquele vale dos ossos secos? E está precisando só do seu sopro, de você tocar e dar uma palavra de esperança para a pessoa. Isso é ressuscitar. Talvez você está levando ao pé da letra, vou lá, vou ressuscitar um morto. Não, eu não tenho esse poder. Deus tem. Mas talvez o ressuscitar através da sua palavra, do seu exemplo. O que eu estou fazendo aqui nessa live? Trazendo esperança, fé, amor. É uma forma de ressuscitar? É. E o quanto você tem feito isso? Ressuscitado pessoas mortas. Profetizado na vida dos seus. Falado, vai dar certo, eu confio, eu acredito, vai dar certo. Quantos de nós temos o poder na palavra de ressuscitar mortos? De curar doentes e curar doenças da alma. Gente, muito mais importante do que curar o corpo é nós curarmos a alma da pessoa. Não é, Ivone? Muito mais. Gente, muito mais importante é curar a alma. Quando eu curo a alma da pessoa, quando através de uma palavra que eu levo de fé, de amor e de esperança, a pessoa cura por dentro as suas emoções tóxicas. Ela cura a alma e efetivamente o corpo vai ser curado. A maioria das doenças, se nós olharmos, gente, se fizermos um apanhado de pessoas que estão acamadas, que estão nos hospitais, 99% são doenças psicossomáticas. O que você quer dizer com isso? Doenças emocionais, que secaram o coração, que secaram a alma e que as pessoas estão sentindo no corpo os efeitos. São doenças psicológicas que vieram para o físico, porque tudo nós criamos a nossa realidade, com palavras, com pensamentos e com sentimentos. Então essa doença muitas vezes foi criada, porque a pessoa, ela foi falando, eu tô doente, foi ficando cada vez mais doente. E nenhum de nós foi lá e levou essa palavra de esperança, que ela tem cura, que tem jeito, que vai ter dias melhores. Gente, quantos de nós poderíamos estar soprando sobre ossos de vales secos e curando vidas? E nós estamos preocupados só com o nosso umbigo, só com a nossa dor. Enquanto nós, cristãos, que nos dizemos cristãos, não nos levantarmos para ajudar a sarar a nossa terra vai continuar doente. Mas o quanto que eu e você, de verdade, acreditamos nesse Deus, temos intimidade com Ele, conhecemos de verdade, amamos de verdade, em atos, palavras e ações. E o quanto que nós acreditamos que Ele vai sarar a nossa casa, que vai sarar as nossas feridas e que nós podemos, curados, ajudar a sarar outras pessoas. Quanto nós estamos buscando curar as nossas emoções, para que curados nós possamos ajudar a curar outros. Sim, Jússi, há pessoas que não querem ser ajudadas. Aí são pessoas que nós
Aí vem o evangelho de domingo, não é? Eu vou lá, eu vou ajudar essa pessoa, vou oferecer ajuda uma vez, eu vou oferecer ajuda 2 vezes, eu vou oferecer talvez até uma 3ª vez. Se a pessoa não quer, ninguém tira do buraco quem não quer sair, mas eu fiz a minha parte. E aí entra ela precisa se sentir importante para o outro, porque é um vício emocional em que a pessoa teve uma rejeição lá atrás. Por isso, gente, por que eu falo que um processo de coach todo mundo tem que fazer? Porque o processo de coach eu vou curar as emoções. Emoções do quê? De uma rejeição. Eu me senti, você nos sentimos rejeitados. Todos, sem exceção. E a pessoa entra numa vitimização. E o vício dela é se vitimizar. O vício dela é falar, eu tenho dor. Se eu chegar perto de uma pessoa, tem pessoa que eu chego para falar de dor e a pessoa ela continua falando mais dor. Então assim, nossa, eu tô com dor de cabeça. Não, mas a minha dor é maior. É uma disputa de dor. Por quê? Porque a pessoa ela entra numa vitimização e ela se torna viciada nesse vício, nessa emoção de se sentir rejeitada. Então ela começa nessa vitimização, e se ela cura essa emoção, com quem que ela vai se vitimizar mais? Então ela precisa ser curada emocionalmente, para que o espírito dela seja curado. As pessoas buscam muito o espírito. Gente, nós precisamos ser curados emocionalmente e espiritualmente para que o físico cure. Graziele, bom dia! Então olha só, eu preciso curar emoções, para que eu possa curar o espírito e para que eu possa ser curado no físico. Nós somos, lembra que eu falei do tripé? Corpo, mente, espírito? Então, agora tem pessoa que ela vive na vitimização porque é um vício emocional dela. A Ivone está dizendo, falo isso na catequese. Geralmente pessoas com vício emocional de vitimização, ela traz culpa, é uma pessoa que ela se sentiu rejeitada, e aí ela tem muita culpa dentro dela, ela traz essa vitimização e ela quer que essa vitimização seja alimentada por outra pessoa. Fala, coitadinho, né? Coitadinha. E a pessoa fala, é mesmo, eu sou uma coitadinha. E ela entra nesse ciclo vicioso, ela inclusive entra no ciclo de procrastinação, a tão falada procrastinação, ela fica procrastinando as coisas que ela poderia fazer para ela crescer, física, emocionalmente, financeiramente, para ela se sentir vítima. E sempre tem alguém que alimenta essa vitimização. Sempre vai ter alguém alimentando, porque o dependente ele tem um codependente. E aí ela entra nesse ciclo vicioso de merda, porque é um ciclo horroroso, mas ela precisa disso aí para retroalimentar a vitimização dela. E isso aí o inimigo ele trabalha muito fortemente. Porque a pessoa que ela fica se vitimizando, ela sempre quer a ajuda de alguém, ela sempre quer alguém que faça para ela, mas ela mesma não quer fazer, sendo que ela tem o poder de mudar. Se ela traz a autorresponsabilidade, a vitimização já vai embora. Mas ela não tem consciência de que ela pode mudar. E muitas vezes ela não quer mudar, porque aí quem que vai depois ficar passando a mão na minha cabeça? Quem que vai chegar em mim e falar assim, coitadinha, né? Que dó. A pessoa ela quer ser humilhada, porque não conscientemente, gente. Ela quer o quê? Ela quer ser humilhada porque é vício emocional. Sempre tem alguém alimentando. Sempre tem alguém alimentando. Por isso que nos meus coaches eu dou duro neles. Rosi, bom dia. Meus coaches eu dou duro. A pessoa começa a reclamar, eu vou na veia. Vou na veia. A pessoa começou, Nina, eu, O que é isso? Porque senão eu fico alimentando o vício da pessoa, não é? A Nice sempre dá uns toques quando percebe. a Cris, ela é minha coach. Dou ou não dou? Bato forte, não é? Eu bato forte. Por quê? Porque eu tenho que tirar essa pessoa desse estágio de lamúria, de reclamação, de murmuração. A Ivone está dizendo, trabalho com adultos. Os mais sofridos nesse sentido. Porque não é o adulto, Ivone, é a criança que está nele. O adulto, Anice, adulta, eu tenho dentro de mim uma Anicinha. Sabe a Anicinha petitinha? A Anice pequenininha, que sofreu lá atrás. E eu tenho em mim emoções que ainda não foram trabalhadas. Por que eu mudei muito no processo de coach? Quando eu entendi que dentro de mim tinha uma criança sofrida, machucada.
E eu trato essa criança, não é a Anice adulto que eu estou tratando. Eu estou tratando a emoção da Anice criança. Emoções que eu nem sabia que eu tinha. Então, num processo de coaching é muito comum eu lembrar de coisas que eu não lembrava. Porque ficaram capsuladas para me proteger. Só que quando eu descubro, eu trago à tona e eu reprogramo essa crença, ou seja, aquilo que eu acreditava que eu era, eu mudo a minha fase adulta. Então não é o adulto que precisa ser curado. É a criança que existe dentro do adulto. Caraca, é sensacional. Elis, bom dia. A Ana tá dizendo aí, eu amo. Eu bato forte. Eu bato, porque se eu não fizer isso, a pessoa tá me pagando para eu tirá-la da vitimização e não ficar alimentando a vitimização dela. Então, o adulto precisa ser curado na criança. É a criança dele que está machucada. A emoção veio lá da infância, do 0 aos 12. E a pessoa tem 50, 60, 70 anos e aquela criança dele está doente. Então, não tem nada a ver com regressão. Mas tem a ver o quê? Com olhar o meu passado, como eu vivi na minha infância. Para eu curar o adulto agora, para ele ter um futuro feliz. Cara, é maravilhoso, o processo de coaching é maravilhoso. Não é, Morgânia? Bom dia. Porque eu olho para o passado dessa criança, eu identifico onde estão as rejeições, onde estão os vícios emocionais, curo isso no presente para ele ter um futuro feliz. E aí ele vai embora, aí ele progride. É sensacional. Deixa eu ver, Solange. Pensei que eu era errada ou pessoa ruim. Muitas vezes já falei para Deus, estou certa, Senhor. Sou direta, não venha com mimimi. Obrigado por essa palavra. A única coisa que temos que tomar cuidado, Solange, é corrigir com amor. Então, quando eu digo que eu bato forte com amor. Eu não posso desrespeitar a pessoa. Então, eu tenho que trazer a ela a consciência, não como senhora da verdade, mas trazendo consciência do que ela está vivendo. Porque senão eu trago a minha verdade em cima da vida daquela pessoa. E a minha verdade talvez não seja a verdade verdadeira. Né? O único que é verdade é Jesus. Então, eu tenho que tratá-la com amor. Bom dia, Érica, Cristiane, Patrícia, a Ivone, perdão. Sim, voltamos nesse sentido também, falando da infância, é isso mesmo. Porque eu preciso, só que eu não posso ficar lá na dor. Eu não posso ficar lá falando da infância que sofreu, porque cada vez que eu trago isso aqui e eu não curo, eu tô fazendo essa pessoa reviver essa dor. E isso não é bom. Por quê? Porque nós somos programados mentalmente por forte impacto emocional ou por repetição. Então, cada vez que eu repito aquela dor, se eu não trabalho ela já dando um novo significado, essa dor ela vai se intensificando dentro dessa pessoa. Então, por isso nós temos que ter ferramentas para trabalhar, para tirar essa pessoa dessa dor. Tá? Então, dentro de um processo de coaching, é muito fácil para eu fazer isso, porque eu tenho ferramentas. Então, eu trago a situação, trabalho essa dor e a pessoa fica livre. Porque senão eu trago, fico sofrendo, não liberto. Tá? Então, é importante nós entendermos isso. Mas é sensacional quando eu entendo que quem precisa ser de cura é a minha criança, não sou eu. É a minha criança que foi ferida lá atrás. Todas as situações nossas, hoje, na fase adulta, são vivências da minha infância. São programações mentais que eu recebi na infância, como um computador. E se eu não reprogramar não mudar essa programação desse meu computador, eu não mudo meu sentimento e eu não mudo meu comportamento na fase adulta. Caraca! Gente, eu sou apaixonada pelo coach. Eu falo, gente, Deus é bom demais de ter me trazido isso. É sensacional. Sensacional. Mas, gente, hoje foi muita coisa, hein? Hoje, 45 minutos de live falando disso. Mas qual a mensagem final que eu quero deixar para você? O quanto você tem cumprido o primeiro mandamento da lei de Deus. Em atos, palavras e ações. Franciele, bom dia. Juliana, bom dia. Vou repetir. O quanto você tem cumprido verdadeiramente os 10 mandamentos da lei de Deus que se resumem no primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em atos, palavras e ações.
Hashtag fica a dica para você pensar. E se você precisa pedir perdão para alguém hoje, peça. Se você precisa amar com um abraço, com um beijo, com um toque hoje, faça isso. Porque nós só temos hoje para fazer isso. Amanhã é muito incerto. Ah, vou deixar para fazer semana que vem. E se você morrer antes disso? O que você vai entregar para Deus? Porque podemos morrer, né? Posso acabar essa live aqui, cair dura. Sempre falo isso. Eu tenho que estar preparada para estar diante de Deus todo o tempo. Tá bom? Um excelente dia para vocês. Bênçãos e bênçãos e bênçãos abundantes sobre a vida de vocês. Sobre a sua vida, sobre a sua genealogia. Deixa eu tirar um print aqui dessa tela que eu tenho que mandar lá para Febracis. Sobre a sua genealogia, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos. Que bênçãos abundantes sejam derramadas hoje, sempre, todos os dias, até o dia que nós estivermos diante de Deus. O pedir perdão lava a alma. Então vamos lá? Pedir perdão hoje, e às vezes o perdão que eu preciso pedir é para mim. Nossa, Nice, como eu denegri a tua imagem. Às vezes o perdão, Nice, me perdoa, Nice. Porque muitas vezes eu denegri a tua imagem. Me perdoa, Deus, porque muitas vezes, com as minhas atitudes, eu não fui templo do Espírito Santo. Me perdoa, Deus, pelas muitas vezes que eu te ofendi. É assim. E a gente vai se santificando dia após dia. Um beijo no coração, gente. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a live vai ser mais curtinha, que eu tenho que dar treinamento amanhã. 3 dias de treinamento. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, gente. Vai ter inteligência financeira amanhã, trabalhando emoções para ganhar dinheiro, porque Deus nos quer abundante, né? Beijo, fique com Deus.